Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor, o canal dos fundos imobiliários. Meu nome é Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial aí de novembro, né, que acabou de sair, saiu no último dia útil desse ano de 2024, ano que já passou, inclusive. Feliz 2025 para todos aí do canal, tá bom? Seja um ano aí de muito sucesso, né? Muita prosperidade, muita saúde, um ano abençoado para todos, beleza? E a gente vai falar então do Beta11, fundo que anuncia seus proventos lá para o 13º dia útil, né? Então ainda não anunciou seus proventos, né? Ainda falta aí alguns dias para ele anunciar e ele acabou de colocar o relatório gerencial dele aí para o público em geral e a gente vai fazer aqui uma análise do que como é que está rolando o fundo, né? É o fundo que tem pago bons proventos, tá? E teve uma queda substancial aí no meio, ali no início da segunda quinzena de dezembro, chegou a quase R$ 63. Para quem gostaria de entrar no fundo, foi uma boa oportunidade aí de entrar nesse período, mas diversos outros fundos caíram nesse período também. Bom, vamos falar então aqui do Beta 11. Não deixe de se inscrever aí no canal, tá bom? Não deixe aí de também deixar seu like, é tudo de graça aí. Você ajuda muita gente aqui no canal. Mês de dezembro a gente não postou vídeos no canal, por problemas aí de saúde realmente, estava gripado, né? A tosse aí persistente. Então, resolvi no mês de dezembro tentar relaxar a voz para poder chegar aí, ano de 2025, ano de muitas análises aí dos relatórios gerenciais dos fundos imobiliários, tá bom? Vamos lá então, vamos aqui falar do Beta 11, fundo que eu não tenho carteira, tá? Não tenho carteira, não aproveitei a oportunidade, até eu gosto do fundo, fundo de logística para o agronegócio. É um setor muito interessante aí, não é um fiagro, tá bom? Então ele segue as regras dos fundos de investimento imobiliário, né? E é um fundo interessante, um fundo que explora uma área muito precária aqui no nosso país, como ele fala aqui nesse parágrafo aqui, áreas de escoamento e armazenagem da produção, né, um déficit muito grande que tem o nosso país em relação à armazenagem a infraestrutura de armazenagem, né, da produção, principalmente de soja, milho, e os escoamentos, né, dessas produções, dessas culturas também é algo muito precário. O fundo investe exatamente nesses segmentos que é a logística. Bom, é um fundo que tem desde fevereiro de 2021, então surgiu um pouquinho antes dos FIAGROS, né, que surgiu aí no final de 2021. Então segue as regras dos fundos de investimento imobiliário, não é um fiagro. Uma delas, por exemplo, é que o fundo ele é obrigado, esse fundo aqui é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral, diferentemente dos fiagros que não têm essa obrigatoriedade. Bom, esse é um fundo totalmente aí da BTG Pactual, né, administrado, gerido pela BTG, tem uma taxa de administração aqui de 1,10 sobre o PL ou o valor de mercado, ele integra e fixa sobre o valor de mercado, não tem taxa de performance, fez apenas uma emissão, né, fez apenas uma emissão, não tem emissões mais aí previstas inclusive, e o código de negociação da Bolsa BTAL11, prazo de duração indeterminado e é para investidores em geral. Bom, vamos seguir então aqui o valor de mercado do fundo a 422 milhões de reais de patrimônio, o valor de mercado R$ 70,60 foi o fechamento aqui de novembro, mas em dezembro teve uma variação bem grande e ele acabou fechando aí 31 de dezembro a 68,49, foi o valor de fechamento de dezembro. Mas ele só anuncia seus proventos, como eu falei, lá no 13º dia útil, paga no 18º. O valor patrimonial dele é 670 milhões, então tem R$ 112 de valor de cota patrimonial. Ó, como é que ele está bem descontado aqui no mercado, está bem abaixo do valor patrimonial, valor de mercado, e está pagando proventos aqui desde abril, 84 centavos por cota. A gente vai entender um pouquinho mais para baixo aqui, dentro da sua DRE gerencial. E o dividend yield anualizado está em 14,28%. O fundo que tem mais de 41 mil investidores e o prazo de duração dos contratos, todos eles atípicos, 7 anos e meio. Mais para baixo a gente verifica a quantidade de ativos, que são 11, um inclusive é um CRI, né? O fundo tinha 2 CRIs, deu um problema, né, no CRI aí no ano passado, então o fundo resolveu esse problema e o CRI que ele está em carteira agora está com um rendimento bem interessante aí desde abril, tem se mantido assim e o fundo tem distribuído bons proventos, inclusive linearizados, né? Mantendo ali a distribuição de 84 centavos, apesar que ele está tendo resultados maiores do que isso.
E aqui a gente verifica que a liquidez do fundo não é tão grande, porque também não é um fundo tão grande assim, né? R$ 600 mil o volume diário de negociação no mercado secundário, são 100% de contratos atípicos e essa capacidade estática em milhares de toneladas. Mais para baixo nos comentários do gestor, ele fala que em novembro apurou a receita de 5,8 milhões, que foi 98 centavos por cota, e depois aí dos abatimentos das receitas, teve um resultado de 5,3 milhões, que deu 89 centavos por cota. O fundo tem procurado distribuir esses proventos aí linearizados, ou seja, fixos, né? E distribuiu então novamente os 84 centavos, que ele tem distribuído desde abril, né? Desde essa alta que teve aqui, que essa alta foi inclusive uma melhora, inclusive, no pagamento dos juros da amortização, principalmente dos juros, né, que vai para o resultado do CRI que ele tem em carteira atualmente, o CRI Andali. E mais para baixo aqui, a gente vai verificar que o fundo, então, pagou no último dia 26 os proventos referentes a essa competência. Em novembro, ele fala aqui que a carteira está 100% adimplente, lembrando que esse fundo é um fundo de tijolo, né, essência, né? A sua receita aí praticamente 2/3 da receita vem dos aluguéis dos imóveis que ele tem, né, dos arrendamentos, e 1/3 vem de apenas um CRI. Esse é o grande risco do fundo, a questão dos CRIs, mas o CRI até que está bem, pagando aí em dia atualmente. A reserva que ele está hoje, depois, incluindo inclusive o caixa que tem essa SPE do Santo Antônio, que foi a garantia recebida lá do CRI que deu problema, esqueci do CRI Serpasa, foi o CRI Serpasa. Então ele recebeu uma garantia que foi participação dessa SPE, dessa Fazenda Santo Antônio. Então ele recebe parte dela, e incluindo o caixa que ele tem da participação dessa SPE, dessa Sociedade de Propósito Específico, né? O fundo está com um acumulado de 55 centavos por cota e tem mantido a linearidade de distribuição, como eu já falei aqui agora pela terceira vez. Ele fala que sobre a questão macroeconômica, né, a gente viu que alguns fatores têm atingido principalmente a renda variável, os investimentos em geral, né, mas tem atingido ali a renda variável e inclusive os FIIs com uma força um pouco maior. É a questão da inflação, né? Questão da taxa básica de juros, o risco elevado, né? O risco fiscal, inclusive, o que o governo tem feito, né? Tem elevado o risco fiscal do país em grandes proporções, um governo que se endivida muito, e isso tem feito aí o risco em relação principalmente ao risco fiscal, né? Fiscal de aumento dos impostos e tudo mais. Eh, Tem prejudicado os papéis negociados na Bolsa de Valores. E tem atingido diretamente, né? Os FIIs, a gente viu que teve um rally muito grande, principalmente de queda no mês de dezembro. Quem está tentando aproveitar esses rallies, né? Teve uma queda bem substancial no início da segunda quinzena de dezembro, né? E a tendência é que o mercado continue assim oscilante ao longo dos próximos meses, né? Porque inclusive o mercado está precificando uma Selic de quase 15% e inflações aí, inclusive, foi aumentada a expectativa do Banco Central de uma inflação de quase 5% ao ano. Então, muitas preocupações em relação ao cenário econômico e fiscal, inclusive, do país, né? Então, isso tem feito aí diversos FIIs caírem de preço no mercado. Pode ser uma oportunidade para quem está investindo em longo prazo, pode ser uma oportunidade, uma boa oportunidade de entrar nesses momentos, que é nesses momentos que o investidor de longo prazo compra. Bom, em relação aqui ao resultado de falar de setembro, não, né? De novembro, né? Errou aqui o estagiário. A cota do mercado do Betal encerrou a R$ 70,60, 1,5% abaixo do mês anterior, mas inclusive fechou dezembro a 68,49 e chegou a estar a 63 e alguma coisa. Então a gente teve uma queda bem substancial nesse mês de dezembro. Ele fala aqui sobre a queda do IFIX, né, nos últimos 12 meses, foi de mais de 11% do FI e do IFIX foi de 5,3% negativo. Então o fundo desvalorizou nesse período aí, né, teve uma queda maior, mais que o dobro do que a carteira teórica do IFIX. Em relação ao valor patrimonial, a gente já falou, né? O fundo está 37% abaixo do seu valor patrimonial.
Então, quase 40% aí descontado no mercado. Aqui são as datas, né, data base desse relatório, a relação aqui é o pagamento e a data de divulgação, que aqui é mais ou menos o 13º, né, dia útil, fundo mantendo as 84 centavos por cota, e na DRE gerencial a gente vai verificar aqui o fundo em relação à receita imobiliária, que são os aluguéis recebidos, né, dos imóveis, está bem estabilizado, como a gente verifica aqui. E a receita com os CRIs também, tá? Tá até uma crescente aqui nesses últimos 3 meses. Tá bem estabilizada também. A tendência aqui, ela siga a inflação, né? A inflação está aumentando, então os juros e a atualização monetária acaba aumentando também essa receita aqui dos CRIs, tá? E renda fixa, onde o fundo tem aquele caixa aplicado, 211, tendência também é crescer por conta da alta também da Selic. Então, a gente verifica que o fundo está com despesas também bem estabilizadas aqui, sem nenhum problema, e então o fundo teve aí novamente resultados maiores do que a sua distribuição. Aqui a gente verifica o resultado por a composição, né, que nem está ali em cima, mas através de um gráfico, e aqui é o resultado a distribuir 55 centavos por cota, que o fundo não é obrigado a distribuir, o que distribui, inclusive, o que a gente vê aqui, o fundo no ano de 2024 distribuiu 97% do seu resultado de caixa, mais 2% a mais do que o que ele é obrigado a distribuir, por conta aí da legislação. Aqui são os ativos, não tiveram modificações na relação ao último relatório, não vou me atentar a isso, a gente verifica que o fundo é 100% indexado ao IPCA, então 100% indexado à inflação, para a duração média dos contratos a gente já viu também, 7,5 anos, e o mês de reajuste dos contratos, né, vai ter um reajuste maior agora em fevereiro, que pode aumentar também um pouquinho aí a receita imobiliária do fundo. Outros percentuais aqui também que não tiveram modificações, né, o cap rate médio do fundo que é de 11,2%, e esses são os ativos, né, são 11 ativos, e é um CRI que o fundo tem, uma SPE, né, que recebeu como garantia lá do CRI Serpasa, que teve problemas, então o fundo recebeu como garantia uma participação numa sociedade de propósito específico, que inclusive o fundo tem recebido aí os seus rendimentos. E aqui, para encerrar, a liquidez média diária no mercado tem se mantido também estabilizada, foi a mesma de outubro, inclusive, né? E tem se mantido no patamar entre 600 e 700 mil reais de volume médio negociado na Bolsa de Valores. Vamos esperar, então, para ver qual vai ser os proventos, né? Provavelmente mantendo seus 84 centavos por cota, porque o fundo está dentro daquele mínimo exigido pela Lei 8668, que é a Lei dos FIIs, porque ele não é um fiagro, né, de distribuição dos proventos ali de no mínimo 95% do seu resultado de caixa semestral, beleza? Então é isso aí, atualizações do Betal 11. Fique ligado aí que a gente vai postar novos vídeos aí durante todo o mês de janeiro, tá bom? Então não deixe de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e deixar suas sugestões de vídeo também nos comentários deste vídeo e também lá no nosso grupo do Telegram, e o link está na descrição desse vídeo, beleza? É isso aí, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.